Estamos de volta com o nosso segundo bloco de entrevistas do Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores, líder do PT na Câmara Federal, que vem aqui atualizar as informações, deputado, porque de manhã sai uma notícia, de tarde sai outra, e a gente tem que estar acompanhando. Agora, o STF entrou no panorama político, deu um freio de arrumação nesse pedido de impeachment e o governo vai ter um fôlego aí, pelo menos até depois do recesso. Tudo indica, foi bom. Acho que vence o ano bem para a presidenta Dilma, observando que foram as manifestações do dia 13, que era contra ela, foi pífia, foi fiasco nacional. Depois as de quarta-feira, que era a favor dela, foi acima das expectativas dos organizadores. Vídeo o caso da Avenida Paulista, que a polícia chegou a dizer que só tinha 3.000 pessoas, quando a Folha de São Paulo já tinha falado de 55 mil, e aí depois teve que voltar atrás e admitir que realmente errou feio na conta. Então isso foi muito importante. Aí depois essas mobilizações, o Supremo, o Fachin num dia dá um voto que assustou todo mundo, né? Nós passamos aquela noite, eu confesso, que eu fui dormir às 3h30 da manhã naquela noite, em reuniões para ver o que nós íamos fazer, e o plenário mudou completamente e ficou exatamente como é a contestação que nós tínhamos feito através do PCdoB no rito. Pois bem, mas o pedido de impeachment continua admitido na Câmara. O rito é que vai ser diferente. Não suspende o pedido, né? Porque a lei que rege o pedido é a de 1950, a Lei 1079. E ela diz que o presidente ele nem decide, ele é obrigado a receber, despachar e criar uma comissão. É isso que diz lá, mas não dizia mais nada. Então isso realmente está posto, tem lá um pedido. Agora, como tratar o pedido é o que o Supremo acabou de dizer. A Câmara vai analisar, oferece, se aprovado por 342 parlamentares no plenário, tem que aprovar, aí se aprovar, se perder por um voto, se tiver 341, já está derrotado na Câmara o pedido de impeachment. Mas aí as comissões para analisar o pedido de impeachment? Aí ficou, então, garantindo a Lei 1079, são 65 titulares e 65 suplentes. Isso está ok, só que tem que fazer nova eleição. Sim, aquela eleição foi anulada. E a eleição não é mais daquela forma, não é várias chapas, é uma chapa só. E voto aberto. Indicado pelos líderes e em voto aberto. E aí, agora com essa configuração de acordo com o regimento, qual é a expectativa do PT? Não, aí cresce, sabe que houve uma interferência violenta para tirar a liderança do Pisciani. Do PMDB, que retornou. E agora volta. Então, quem vai indicar os membros do PMDB vai ser Leonardo Pisciani, e vamos então trabalhar para que nós já possamos constituir maioria na comissão na indicação dos líderes. Indicou, elege essa comissão, e essa comissão vai eleger o presidente, 3 vice-presidentes e relator. E quem tiver um voto a mais, 33 votos, já leva tudo. Não tem proporcionalidade. Mas o presidente Eduardo Cunha ainda tem o fôlego também até depois do recesso. Porque o Supremo só vai avaliar o pedido do Procurador-Geral depois do recesso, que pede o afastamento dele do cargo. Não será possível ele conseguir uma manobra do PMDB e voltar a ter número suficiente para dificultar? Esse medo já passou. Não vai ter mais. Eu acho que foi muito duro o que aconteceu. Manifestações, ele perdeu feio nas manifestações. O nome dele apareceu pesadamente, como todos acompanharam nas manifestações de quarta-feira. O Janot mandou pedir afastamento do mandato e da presidência, isso vai ser julgado. Então o ano é de baixo astral para ele. Penso que a força para estar se mexendo demais diminuiu muito. Agora, alguns críticos estão dizendo que o STF está se intrometendo demais na Câmara, ou seja, um assunto do regimento interno e que houve essa interferência do Supremo. Como é que o senhor vê isso? Não, teria razão se fosse no regimento interno. O que está se dizendo é que rito de pedido de impeachment não passa por regimento interno. Passa por Constituição Federal e uma lei complementar. Então, a Constituição que nós temos é a de 88, mais a situação do Fernando Collor. Essa situação vai ser utilizada também porque houve jurisprudência. E a Lei 1079. O que tiver no meio disso é a interpretação de jurisprudência, que foi o que o Supremo fez. Mas a formação das comissões, o voto aberto ou não, isso não são questões internas? Não, porque a lei diz lá como é que forma a comissão.
A comissão está dito lá, proporcional às bancadas, mas cada partido que tiver parlamentar tem que estar na comissão. Então ele tem que dar um corte nisso. Então ele tem que obedecer à lei 1079 e não o regimento da casa. Essa última notícia agora da demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Isso dificulta um pouco na área econômica, porque até então ele era quem estava articulando junto com alguns setores da economia para poder ajudar o Planalto a aprovar as reformas, enfim, dar estabilidade à economia. Com um novo ministro, cria-se uma nova expectativa, vão apostar em um novo nome, isso vai atrasar um pouco. Não, eu te digo que vai melhorar e muito. O Levy estava desgastado, virou quase uma unanimidade a saída dele. A minha bancada, eu pessoalmente, todo, o PT como um todo, crítica de todas as áreas, e principalmente do setor produtivo, da indústria e da agricultura brasileira. Ninguém queria mais. O homem só falava em corte, 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 corte. Nós fizemos todos os pedidos dele, votamos o pacote fiscal todinho. Tudo que tinha que cortar. Ele querer cortar o Bolsa Família, foi a gota d'água? 10 bilhões, é brincadeira. Só teve o voto do relator. A comissão de orçamento só teve um voto a favor daquela maluquice. A do relator do orçamento, porque ele pediu. E ele atendeu. Mas, por exemplo, a Federação das Indústrias de São Paulo se posicionou a favor do impeachment, está contra a política atual econômica e é uma das maiores forças econômicas do país. Paulo Scaff mistura as coisas. Paulo Scaff é um político fracassado. Pode ser um bom empresário, mas é um péssimo político. E passa os pés pela mão. De política eu sei, ele quer fazer e não sabe fazer, isso atrapalha. E representa mal o empresariado brasileiro. Está errado. Tem problemas na economia, onde é que não tem problema? Então eu acho que agora a Dilma ganhou nas ruas, a Dilma ganhou no Supremo, a Dilma ganhou no Congresso, que aprovou tudo que ela precisava, todos os pacotes orçamentários foram votados e, portanto, só faltava mexer um ponto na economia. Acaba de mexer no ministro. Portanto, se der um sinal, Rogério, esse problema de história de impeachment, não sei o quê, o povo quer saber disso não, rapaz. O povo quer saber o seguinte, a economia vai andar? Vai. O que o empresário quer? Quer ganhar dinheiro, põe a economia para andar, o empresário vai ganhar dinheiro, o trabalhador vai ter emprego e por aí vai. E acaba com essa futrica, a Dilma não cometeu nada. E você viu que o Renan aprovou, sabe o que agora na última sessão do Senado? Já que estão discutindo no TCU que a Dilma fez pedalada, então eu quero o mesmo relatório sobre o que o Michel também fez, que ele também fez. Porque aí a briga interna do PMDB. Pois é, mas mesmo ambos assim, já não se entendem. O que né? não pode é ter dois pesos, duas medidas. A regra é única para todo mundo. Então, o que não dá é para ficar isso. Então, eu acho que nós terminamos o ano muito bem. E aí, neste caso agora, vamos aguardar, não adianta. O Renan acabou de dizer que tem recesso mesmo, não vamos mexer com isso. Depois do carnaval, a gente volta aos trabalhos. E essa última operação, essa última fase da operação que atingiu em cheio o PMDB, isso não foi articulado pelo Planalto? Rapaz, se tivesse esse poder, tu acha que tinham chegado até onde chegou? A Polícia Federal tinha feito o show que ela fez aqui, do jeito que trabalhou, que o Ministério Público fez o que quis. Então, não, de jeito nenhum. Então, estão mexendo e agora mexeram no Fernando Henrique, você soube. Agora a Polícia Federal foi lá no Fernando Henrique, porque o Barusco acabou de dizer, eu comecei a roubar na Petrobras em 1997, quando eu fui nomeado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E falou lá dos milhões de dólares que ele manuseou naquela época. E agora o ministro da Justiça está recebendo críticas, tanto da situação quanto da oposição. É da vida. E agora, ele fica ou ele cai? É da vida. Não, mas é isso, porque o pessoal acha que ele tem um controle absoluto da Polícia Federal. O ministro da Justiça não tem um controle absoluto da Polícia Federal. E foi o Congresso que deu autonomia, tanto para o Ministério Público quanto para a Polícia Federal, no grau que eles têm hoje. E como tal, se a Polícia de Estado e o Ministério Público é um órgão de Estado, então não pode o poder público fulano de tal se meter no meio, mesmo que doa na pele. Deputado, vamos falar do seu mandato. Nesse ano turbulento, deu para produzir alguma coisa em termos legislativos e, mais do que isso, deu para ajudar o Acre? Deu. Estou muito feliz porque o pior ano para a economia do Brasil, pasme, o nosso mandato contribuiu com uma grande contribuição. Foi o melhor ano do mandato do Cibar Machado em termos de receitas para o Estado do Acre. Só para o INCRA nós conseguimos aqui, para o INCRA do Acre e o governo do Estado do Acre, só do INCRA, 36 milhões já empenhados. E agora eu estou por telefone correndo os ministros para ver se ainda faz uma rapa de taxa. Já conseguimos agora rapidamente 1,5 milhão para o Marcos Alexandre, para o Mercado Assis Abucata, fora de emenda parlamentar. Estamos trabalhando para mais 1,5 milhão para a Sena e Tarauacá. Além das minhas emendas, estão quase todas empenhadas, que estão na faixa de 11 milhões de reais.
E mais a Conab, nós conseguimos quase 4 milhões ao longo deste ano para liberar, para botar compra de alimento antecipado nas cooperativas. Então, acho que foi bom. E, por fim, conseguimos a unanimidade do Senado, aqui eu quero fazer uma referência ao Jorge, porque ajudou muito lá no Senado, aquele PL do Código da Ciência. Eu falei hoje por telefone com a presidenta Dilma, pedi, pelo amor de Deus, eu vou me ajoelhar no milho, mas a senhora sancione. Não, e o senhor se ajoelha mesmo, porque a gente sabe que o senhor tem coragem para isso. Conversei aqui com o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Câmara. O senhor fica até esse final de legislatura, né? O ano que vem já tem um novo líder. O líder é trocado no dia 1º de fevereiro, então até 31 de janeiro estou na liderança. Aí vai respirar aliviado depois. Respirar aliviado. Não, o trabalho continua, mas assim, não com a responsabilidade da liderança. Muito obrigado pela vinda, deputado. Obrigado, Rogério. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta com música aqui no Gazeta Entrevista. Não saia daí.